A lei de cotas aplicada nas instituições de ensino e cargos públicos é um marco significativo para a sociedade. Se antes negros e negras acreditavam que entrar numa universidade era uma ideia distante, hoje esse sonho se torna mais concreto. Mas será que para validar a lei de cotas é importante existirem comissões de heteroidentificação? Começa agora mais um programa Negros em Foco. As bancas de heteroidentificação desempenham um papel importante na avaliação das autodeclarações étnico-racial dos candidatos. Porém, o processo ainda está suscetível a discussões. Por isso, para debatermos sobre o tema, eu estou recebendo hoje aqui no Negros em Foco a doutora Valesca Miguel Batista, advogada, doutora em Direito Político e Econômico, professora da FADISP e da PUC Campinas. Seja muito bem-vinda, doutora Valesca. Muito obrigada, é um imenso prazer estar aqui. E a doutora Daniela Oliveira, que é advogada, pesquisadora, vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB de Campinas e membro da Banca de Averiguação da Unicamp e também advogada associada no Instituto Nacional de Pesquisa e Promoção de Direitos Humanos. Seja muito bem-vinda, doutora. Uma alegria tê-la conosco. Muito obrigada, satisfação imensa estar aqui. Mulheres fortes e potentes, não é? Dentro da área jurídica e que estão fazendo a diferença. Mas essa diferença também é um resultado dos últimos 10 anos, 12 anos que a lei de cotas, tanto nas universidades quanto nos concursos públicos, foi sancionada e isso permitiu que os alunos negros saltassem de quase nada para mais de 400%. Doutora Valesca, se a lei é tão positiva para fazer essa transformação educacional, por que ela gera tanto questionamento? O questionamento maior é o racismo presente na sociedade, que não consegue dar condições para que as pessoas entendam uma mudança no imaginário sobre o lugar do negro. Então, quando a gente tem as ações afirmativas, é uma possibilidade para que pessoas negras estejam ocupando outras funções, se profissionalizando em outras áreas e com ascensão profissional e pessoal. E isso faz com que o racismo fale, calma, ultrapassou o limite de onde o negro pode estar. Então, é o racismo que causa tanto impedimento ainda ao reconhecimento dessa banca de heteroidentificação e das ações afirmativas em si. Doutora Daniela, como criar mecanismos para fazer com que esse acesso seja igualitário e seja justo? E por conta disso, a questão são as comissões de heteroidentificação. Por que é necessário as comissões de heteroidentificação? As comissões de heteroidentificação, elas são um procedimento complementar à autodeclaração daquele candidato ou candidata que quer pleitear uma vaga, seja no ensino superior ou nos concursos públicos. E é uma mudança cultural muito importante porque nós temos a lei de cotas, nós temos a propagação da ideia de que já sabemos que o acesso e permanência de pessoas negras através do estudo ainda é uma grande dificuldade, mas como garantir que, de fato, a lei esteja destinada àqueles que são beneficiários da política de cotas, de fato, através das bancas de heteroidentificação. E o que é essa banca? Para que ela é necessária e ao que ela serve, doutora? Exatamente para averiguar a condição de autodeclaração que a pessoa que se candidata disse ter, seja uma pessoa negra de pele parda, seja uma pessoa negra de pele preta, para ter acesso às vagas reservadas. É um procedimento que ele é regulamentado, inclusive por portaria federal, e que pretende evitar fraudes de pessoas que não são de fato negras ao acesso à política. Para compor nossa roda de conversa, eu vou chamar agora o diretor da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e autor do livro Cotas Raciais, Gestão, Implementação e Permanência, que é o professor, doutor Delton Felipe. Delton Felipe, seja muito bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria poder participar dessa discussão e poder falar de um assunto tão importante para nós. Doutor Delton, as cotas foram suficientes para
fazer essa inclusão do jovem negro no ensino superior? Ela é uma medida já autodefinida, nada mais precisa ser feito, ou temos ainda muito o que avançar? Olha, nós temos muito que avançar, mas precisamos reconhecer que as cotas, ela tem se mostrado uma política revolucionária, né? No entanto, é preciso compreender as cotas a partir da sua complexidade, tanto no processo de acesso como permanência, e aí a gente está falando de permanência material e simbólica, e sucesso dessas pessoas que estão entrando. As cotas, como uma estratégia de combate ao racismo, ela está aí para diminuir esse racismo que tanto afeta a população negra e afeta a própria democracia. Então, enquanto houver racismo, é preciso uma política de combate e, por hora, as cotas têm se mostrado a melhor política nesse momento. Doutor, para garantir a efetividade, para garantir a correção dessas medidas, é indispensável que a gente possa fazer uma análise com bastante acuidade de quem são esses candidatos, se eles cumprem os requisitos. E o que nós temos visto e ouvido é que esse trabalho dessas comissões, no mais das vezes, tem sido taxado como um tribunal racial, né? Essas comissões de heteroidentificação e essa definição de garantia dos requisitos pode ser compreendida como um tribunal racial, na sua opinião? Jamais, jamais. É preciso entender que o conceito, o racismo, né, no Brasil, a discriminação racial que causa desigualdade racial, ela é projetada e estruturada a partir do racismo. E o racismo no Brasil funciona a partir do que eu chamo de binômio raça-cor, né? No Brasil, geralmente sofre racismo o sujeito que é lido socialmente como negro. Sendo assim, é essa leitura que gerou impedimento para que pessoas negras historicamente tivessem espaço. Então, as bancas de heteroidentificação, comissões de heteroidentificação, ela nada mais é do que uma estratégia de aprimoramento da nossa igualdade, é uma estratégia de gerar condições e oportunidade para grupos que não estavam. Eu sempre digo que a polêmica em torno das comissões de heteroidentificação é a dificuldade que o brasileiro e a brasileira, ou parte dos brasileiros e brasileiras, tem de entender como funciona o racismo no Brasil e admitir que o Brasil é um país estruturalmente, institucionalmente racista. Doutor Delton, o senhor é o diretor da ABPN, Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros. Quantos são os integrantes da ABPN e qual é o papel da ABPN para garantir que essas políticas e ações afirmativas continuem sendo aplicadas e promovendo a equidade racial? Eu sou um dos diretores da ABPN. A ABPN é composta, né, por 5 diretores, que são geralmente de cada região do país. Hoje, na ABPN, nós somos mais de 5.000 pesquisadores e pesquisadoras negros e negras espalhados em todo o país e em todos os estados do país. Um dos papéis da ABPN é, literalmente, acompanhar, né, o processo de aplicação, o processo de monitoramento e o processo de efetivação de políticas públicas de promoção à igualdade e combate ao racismo. Entre elas, as cotas raciais. Doutor Delton, parabéns pelo trabalho da ABPN, mais sucesso, não é? E convido o senhor para estarmos juntos em outras oportunidades. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui e a ABPN está sempre de portas abertas a todos e todas para essas discussões. Ele traz para nós um dado importante dessa questão, né? Porque a lei diz que é negro aquele que se autodeclara dessa maneira. E nós sabemos que a autodeclaração ela tem viés de toda a natureza. A autodeclaração ajuda, ela coloca um problema adicional, ela é uma medida adequada para trabalhar com essa questão, na sua opinião? O que o doutor coloca, né, exatamente pensando na formação da sociedade brasileira. E toda a história, a gente vê que a própria identificação é um fator extremamente importante, até para pensar qual é o seu lugar no mundo e os enfrentamentos que terá. Então, quando traz a importância de pensar a autodeclaração é suficiente, ela é excelente para a pessoa se reconhecer pertencente,
Ao mesmo tempo, a gente vê que teve uma alteração até nos dados sobre autodeclaração quando se aplica as políticas ou as ações afirmativas, porque aí as pessoas usam a autodeclaração para trazer benefício para si próprio, não pensando que aquilo tem uma construção histórica e um combate também a toda a discriminação vivida pelo negro até os tempos de hoje e uma reparação histórica em razão de todo o período escravagista. Então, as pessoas atualmente fazem essa autodeclaração para trazer benefícios e não para combater ou, no caso, garantir a efetiva inserção dos negros. De toda maneira, nós somos um país de miscigenados. Então, nós temos o preto, nós temos o pardo, que se junta para se transformar nos negros, e negros, pardos e pretos, em alguma medida, têm colorações distintas, né, da sua fenotipia. Exatamente. Então, uma banca e também uma autodeclaração tem que, né, trabalhar, tem que se conformar com todas essas variáveis. Existem conceitos muito estereotipados do que é o negro, que exclui também a nossa diversidade, né? As pessoas negras, elas são diversas, tanto fenotipicamente quanto culturalmente. Então, é um problema quando você estabelece um critério único de avaliação para um indivíduo, porque se aplica a mesma lógica que pessoas que reproduzem o racismo, por exemplo, em propagandas, na mídia, de que você, colocando uma pessoa negra ali, que num programa, está tudo bem, enquanto tem várias outras pessoas brancas que têm colorações diferentes, colorações de olhos diferentes, cabelos diferentes. Então, você explora a diversidade da branquitude, mas você não explora a diversidade da negritude. Então, é muito importante que as bancas de heteroidentificação compreendam que não existe um estereótipo do que é negro. A miscigenação existe, porém, a miscigenação é algo diferente da leitura racial. Né? Ela pode fazer parte, mas a pessoa negra, ela vai ser lida como negra e ela vai ser entendida como negra. Existem pessoas que são miscigenadas, mas não necessariamente elas serão lidas como pessoas negras. Então, nós vamos falar sobre isso, doutora Valesca, no nosso próximo bloco. Com certeza. Você, telespectador, não sai daí, porque nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. Nosso debate de hoje é sobre os processos da lei de cotas e a importância da atuação das comissões de heteroidentificação no combate às fraudes. Aqui comigo estão a advogada, professora e doutora em Direito Econômico e Político Valesca Miguel Batista e a membra da Comissão de Averiguação da Unicamp, né, a professora também, e doutora Daniela Oliveira. De novo, obrigadíssimo pela gentileza das presenças de cada um de vocês. Nós estamos dizendo que temos um desafio, porque a lei define que a autodeclaração é o princípio que estabelece o seu pertencimento racial e depois nós temos uma comissão de heteroidentificação que tem que avaliar essa autodeclaração. Isso impõe um desafio, não é, terrível para se fazer aplicar a lei. O que mais nós poderíamos ter de elementos que auxiliaria a fazer uma justa definição dessa autodeclaração com essa formalização desses critérios, no caso do candidato? Na sua opinião, doutora? Sim, é importante que a gente verifique, né? A banca de heteroidentificação é o sistema que vai dar seguimento ou reconhecimento à autodeclaração feita e vai impedir que as fraudes aconteçam, como colocado já pela Daniela Oliveira. Quando ela fala exatamente isso, é o objetivo de que a gente reconheça ali aquela pessoa negra que sofre os estigmas e a violência do racismo no dia a dia. Então, para dar veracidade, é aquela fenotípico, ou seja, o fenótipo da pessoa
em que ela sofre mais violência. Então, não tem como eu colocar sempre que é a pessoa negra de pele retinta, porque nós temos uma grande diversidade. Mas é importante que saiba, é aquela pessoa afrodescendente com o fenótipo que sofre a violência racial dia a dia. Então, mas qual é esse fenótipo que sofre mais violência racial no dia a dia, para o efeito da análise de uma comissão? A comissão ela tem que verificar o nariz, a boca, a textura do cabelo, né? E até os traços mesmo, quando a gente fala do conjunto pele, nariz, cabelo, né? E exatamente por quê? Porque isso faz com que a pessoa seja o alvo da violência. Então, não adianta eu querer olhar o branco do olho, as pessoas falam. Isso não é suficiente. E não adianta eu só olhar a cor da pele, porque tem pessoas que têm a pele muito clara, mas ela tem o cabelo crespo, ela tem a boca, os lábios mais grossos, tem o nariz marcado, né, traz o nariz maior de pessoas negras, e isso já evidencia que ele, sim, é uma pessoa alvo de violência e estigma. Doutora Daniela, a lei, por outro lado, ela diz que você fazendo a sua autodeclaração e você se encaixando naquela dimensão de negro, isso é suficiente, não é? E nós estamos vendo aqui, sobretudo, essa categoria do pardo, que nós temos pardo de coloração, né, que se aproxima do branco, não é? Então, como é que a gente garante que não haja injustiça, né, nesse processo? E pergunto mais, a senhora participa, né, das bancas de heteroidentificação da Unicamp. Como é que é esse funcionamento lá dentro para evitar que esse tipo de injustiça aconteça? Para além de todas as preocupações da questão, né, das bancas de heteroidentificação e os desafios de discutir essa política num país como o nosso, porque muda a cultura, você passa a fiscalizar uma política de ação afirmativa de promoção da igualdade racial, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que refletir também a quem interessa questionar esse tipo de fiscalização, né? Existe uma grande preocupação com a pessoa parda, porque, de fato, a leitura racial, se ela não for bem trabalhada, ela pode gerar injustiças, né? Então, é sempre importante investir na capacitação das pessoas que compõem as bancas, né? As bancas, elas são reguladas por portaria e ela tem a obrigação de ser diversa, distribuída em gênero, em cor também, porque você garante uma leitura não estereotipada. Então, para você ler a pessoa parda como uma pessoa negra, você precisa ter um amplo conhecimento de que, se você analisar individualmente algumas características, talvez você não faça a leitura racial justa. Muitas dúvidas podem surgir durante o processo de candidatura por meio das cotas raciais. E foi pensando nisso que a educadora e consultora Jaqueline Santos desenvolveu um curso que ajuda os alunos a seguir os passos corretos. Vamos conhecer. A maior dificuldade que os candidatos enfrentam hoje é em relação à sua autodeclaração quando passa pelas comissões de heteroidentificação na zona do pardo. O pardo hoje é o maior número aí, né, de eliminações pelas comissões de heteroidentificação. O preto é muito tranquilo, né? As bancas conseguem identificar isso e é muito claro também para a gente conseguir reconhecer. Agora, a questão do pardo, esse é o problema. E os candidatos acabam alegando que não existe uma classificação muito clara do que é ser pardo, porque basta ter a classificação do IBGE, você se autodeclara, mas somente isso para as comissões não é o suficiente. Precisa fazer as análises fenotípicas. De acordo com o IBGE, as pessoas consideradas pardas são aquelas que apresentam características físicas, como pele negra mais clara, cabelos crespos e nariz mais largo. A pior coisa é querer mudar os fenótipos. Quando eu falo mudar os fenótipos, tem pessoas que procuram na internet, que eu já fiquei sabendo, como se tornar negro por um dia. E isso realmente é uma questão muito perigosa, porque você está tentando falsificar e usurpar de uma vaga que não é sua. Eu faço esse trabalho com os alunos no sentido de fazer eles refletir a sua história, analisar esses fenotipos para realmente verificar se tem condições de fazer inscrição para concursos públicos para as cotas. No caso, eu consigo ajudar muitos alunos, alguns casos eu vejo que foi injustamente, e aí eu faço um recurso administrativo de heteroidentificação, que na verdade eu tento elucidar para a banca examinadoras
quais foram os pontos que os examinadores não conseguiram ver ou que não se atentaram no candidato. Na minha opinião, as comissões de heteroidentificação são extremamente importantes para coibir justamente as fraudes. Acredito que falta na lei de cotas hoje, que está sendo tramitada no Congresso Nacional, alguns pontos, né? Como o que é realmente ser pardo, isso está detalhado em lei, isso está colocado, que é uma das coisas que as pessoas reclamam muito, que isso não consta, por exemplo, na lei de cotas, não é claro para as pessoas. Pois é, doutora Valesca, nós estamos vendo que a situação não é simples, né? E exige aí uma série de conduções para que possa alcançar o objetivo da lei. Agora, nós estamos dizendo que tem uma lei, que ela tem dificuldade de ser implementada, mas estamos dizendo também que não existe uma legislação regulando, ao final de contas, quais são os critérios, os princípios universais dessa heteroidentificação. Então, parece que fica aí numa zona cinzenta. Se a lei regulasse de uma forma mais clara, a senhora acha que teríamos menos dificuldades para resolver esse problema? Não adianta ter uma regulamentação objetiva escrito em lei. Essas são as características do pardo, ou essas são as características do negro, em razão da diversidade na realidade brasileira. Então, mas isso leva a uma solução subjetiva. Isso também é uma boa medida? A solução que a gente encontra na legislação é trazer qual é o fenótipo mesmo que pode ser utilizado para a verificação do negro, que é o preto e pardo na realidade brasileira. Isso garante que a gente consiga atender a toda a diversidade da sociedade brasileira. Se a gente frisar num rol taxativo, isso quer dizer que não pode ter alterações de forma objetiva, a gente tem o risco de fazer a exclusão de muitas pessoas. Doutora Daniele, de toda maneira, nós estamos dizendo, tem a dificuldade de se definir nesse recorte dos fenótipos, mas tem também aqueles que fraudam a lei, né, de todas as formas e pelos mais diversos motivos. Logo, a lei precisaria de alguns suportes, né, para poder cumprir devidamente os seus fundamentos. Tem alguma política pública, na sua opinião? Tem alguma outra coisa adicional que poderia estar disponibilizada para fazer com que a lei não tivesse todas essas conflituações? Eu acredito que sim, inclusive pensar que quando uma pessoa se propõe a fraudar uma política como essa, né, uma fraude de um concurso público, de um vestibular, ela está sim cometendo um crime, né? Então, você pensar isso sobre a lógica do próprio Código Penal, de sancionar esse tipo de comportamento, é uma possibilidade importante. Doutora Daniela, a banca erra? A banca pode errar, a banca pode errar. E se ela errar? Se ela errar, o candidato, ele é instruído, né? Ou se o candidato, na verdade, se ele se perceber como injustamente avaliado, ele pode entrar com recurso, né? As bancas, elas têm a ideia de garantir o princípio do contraditório, inclusive sem isso não se faz, né? Então, ela pode entrar com recurso, ela vai ser avaliada por um novo grupo de pessoas diferente daqueles que a avaliaram no início, e se persistir a decisão da banca mesmo na fase de recurso, ela pode também procurar as vias judiciais. Nós fomos ouvir o advogado e pesquisador da USP, Lucas Módulo, que explica a importância de existirem comitês que fiscalizem os processos e garantem o cumprimento da lei. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. O Comitê Antifraude ele foi criado no início de 2018, num contexto em que a universidade ela tinha acabado de implementar cotas raciais para ingresso de pessoas negras e pessoas indígenas. E o movimento negro que atuava nas diferentes unidades de ensino percebeu que as vagas destinadas para esses grupos, essas minorias raciais, estavam sendo ocupadas indevidamente por pessoas que não pertenciam a esses grupos. E isso acabou desencadeando a criação de uma organização. A princípio foi uma organização estudantil, mas que contou com a participação de ativistas, pesquisadores, aliados de diversos espaços da Universidade de São Paulo em prol do combate às fraudes. O surgimento e o trabalho desenvolvido pelo comitê, ele teve como propósito de unificar as demandas em torno do combate às fraudes em toda a USP e acabou desencadeando também a construção institucional de uma banca de heteroidentificação. Hoje, a USP ela adota uma banca de heteroidentificação, isso significa que toda e qualquer pessoa que queira uma vaga na condição de cotista preto ou pardo,
ele precisa passar por uma entrevista. Essa entrevista ela é realizada por pessoas capacitadas para entender se aquela pessoa ela tem uma experiência social de uma pessoa negra e se a sua autodeclaração ela condiz com aquilo que é enxergado, visto na realidade. É claro que numa eventualidade uma pessoa ela pode se maquiar, ela pode aparecer, enfim, implementar qualquer tipo de disfarce para parecer mais negra no contexto da banca. A banca ela pode não perceber, por mais experiente que essa banca seja, ela pode não notar e posteriormente essa candidata ou esse candidato pode revelar que a sua fenotipia não é a fenotipia de uma pessoa negra. Aí estaríamos no caso de uma fraude, né? Mas é muito difícil e são casos muito residuais. Considero que mesmo os casos que acabam indo para a imprensa de atuações eventualmente equivocadas das bancas de heteroidentificação, são casos importantes porque fazem, em certa medida, com que toda a população brasileira discuta, né, o problema das cotas, o problema das fraudes, né, o problema do racismo nesses ambientes institucionais. Esses casos têm que ser discutidos para a gente pensar melhorias, né, para aprimorar esses sistemas de controle. Na sua opinião, essa banca, da mesma maneira, deveria ser composta de pessoas estritamente qualificadas para essa questão? Eu acredito que é muito importante que a participação da banca seja distribuída, né, entre pessoas que tenham contato com a temática racial e que sejam formadas e qualificadas para a atuação nas bancas, justamente para garantir uma leitura racial justa, e que contemple a diversidade das características da negritude no Brasil, no contexto brasileiro, e para além disso, né, os próprios cuidados em relação ao procedimento. Por exemplo, existem bancas que atuam com fotografias, existem bancas que atuam com procedimentos virtuais, existem bancas que atuam com procedimentos presenciais. Então, por ser uma política muito recente, isso ainda está sendo aprimorado. Muito obrigado, doutora Valesca, por essa trajetória, né, fantástica, né? Dizer que nós temos muito orgulho de tê-la conosco. Eu que agradeço, é um imenso prazer, né, satisfação estar aqui num programa tão importante, discutindo assuntos para a realidade brasileira. Da mesma maneira, doutora Daniela, né, quero agradecer demais a gentileza da presença. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, de estar na sua presença, de estar com a doutora Valesca debatendo esse tema. Maravilha. Então, hoje a gente precisa mandar um abraço especial para Campinas, né? Nós temos duas campineiras representando essa cidade maravilhosa. E também mandar um abraço para todos vocês, telespectadores. Muitíssimo obrigado pela audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraços. Tchau.